Olá, Pai do Senhor, a todos, amigos, ouvintes, espectadores da Palavra do Senhor. Me chamo Diácono Carlos de Freitas, sou irmão aqui da congregação, aqui do estado de Roraima, congrego aqui na congregação, a qual faço parte também, sou membro e auxilio dentro da Igreja do Senhor Jesus. E nesta tarde eu quero trazer uma curiosidade para os nossos irmãos, nossos telespectadores, sobre a origem das línguas faladas, os idiomas falados no mundo inteiro. Então, eu quero só fazer uma rápida análise aqui. Nós sabemos aqui que no mundo existem vários tipos de idiomas: inglês, francês, português, os dialetos, a língua falada dos índios, Macuxi, Wapixana e outras mais. Pela pesquisa também que eu fiz, são 6.912 idiomas. Dentro desses 6.912 idiomas, está também inseridos os dialetos. Então são vários tipos de idiomas que o mundo essas línguas abrangem o mundo todo. Então as pessoas falam esses tipos de idiomas. E eu quero também tirar uma pequena curiosidade, que muitas pessoas ficam indagando da onde surgiu as diversidades de línguas diferentes faladas. Então lê aí, abre a sua palavra ali no livro de Gênesis, capítulo de número 11, tá? Que está no livro de Gênesis, capítulo número 11, no versículo de número 1. Vamos estar lendo aqui um pequeno capítulo aqui, e se você quiser conferir comigo, vamos lá. Diz assim: Epígrafe fala toda a terra com uma mesma língua. E era toda a terra uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. A terra de Siná era parte da região Mesopotâmia, onde ficava, que antigamente também foi a ser chamado de Babilônia, tá? Então, aquela terra iniciou-se todo aquele trabalho de construção ali na terra da Babilônia, como foi chamado naquela época. Então, e disseram aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Naquela época, segundo a palavra do Senhor, todos, segundo os estudiosos também, todos falavam a mesma língua, o mesmo idioma. Então, o idioma falado na época, desde o tempo de Adão e Eva, era a língua hebraica. Então, toda a terra, ela falava essa língua. Então, você pode até indagar, mas como que isso pode acontecer? Nós sabemos que nós não podemos limitar o poder de Deus, porque Deus, ele é que controla todas as coisas.
Ele que faz levantar da sepultura, Ele que faz descer da sepultura, Ele que faz chover sobre a terra, Ele que faz o sol dar seu brilho. Então o Senhor está no domínio de todas as coisas. O mal daquele povo no tempo da terra de Sinar, que é conhecido também antigamente, foi chamado de Babilônia, é por isso que é chamado de Torre de Babel, qual se chama confusão. Então a Bíblia diz que Deus ele desceu e ele foi ver o que o povo estava fazendo. Então a Bíblia diz que o Espírito do Senhor começou a passear no meio do povo e qual era a intenção do coração desse povo. E nós sabemos que desde a época de Adão e Eva, Deus ele criou todas as coisas perfeitas, as coisas unânimes para viver em harmonia. Mas pela soberba do coração do homem, de querer ser mais do que Deus, trilhar seus caminhos, buscar seus caminhos tortuosos, e nós sabemos que quando o homem ele busca o seu caminho sem a presença de Deus, o fim dele é uma trajetória terrível. E a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece certo, mas no final é para a sua própria condenação. Então a Bíblia diz que Deus desceu para saber o que o povo estava fazendo ali. E nós sabemos que o Espírito Santo estava olhando o coração do homem, qual era a intenção daquela construção daquela torre. Deus ele destruiu, Deus ele como se fala, Deus ele confundiu as línguas do povo, porque quando eles começaram a construir, a intenção desse povo não era a confusão. O que aconteceu? Deus não confundiu, ele não confundiu, não trouxe uma confusão por causa da construção em si, mas ele olhou dentro do coração do homem, porque o coração do homem estava se voltando para querer ser mais que o Criador, procurar seus próprios caminhos, porque a confusão aconteceu não por causa da torre, da construção da torre em si, mas por causa da desobediência do homem, e ele quis buscar o seu próprio caminho, quis buscar os seus próprios métodos, para ele se achar superior a Deus. Então a confusão começou desde aquele momento que ele propôs no seu coração de querer colocar o cume da torre para que tocassem nos céus e que o nome deles fossem acima das estrelas dos céus. Então nós sabemos que a origem do mal ele não começou desde de Adão e Eva, mas ela começou lá nos céus, que aconteceu ali com Lucifer, que ele estava ali andando em cima de brilhantes diamantes. Ele era um querubim ungido que cobria o trono de Deus. E a Bíblia diz que um dia achou-se iniquidade no seu coração, e a Bíblia diz que Deus o lançou desde os céus até as profundezas do abismo, porque foi achado iniquidade no seu coração, porque ele dizia: eu subirei aos altos céus, acima das estrelas, e construirei um trono acima do Altíssimo. Então isso é o erro do homem, querer ser mais do que Deus, achando que ele é autossuficiente, pensando que ele vai conseguir andar, caminhar sem o Criador. Mas a Bíblia diz que o homem sem Deus não é absolutamente nada. O próprio Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Então a curiosidade nesta tarde eu quero trazer para você que a origem da palavra Babilônia, da Torre de Babel, significa confusão. A língua original falada na época dos antigos, nossos primórdios, era a língua hebraica. E nós sabemos entre 6.912
línguas que são faladas hoje, entre elas os dialetos inglês, português, francês, wapixana, a língua hindu. Nós sabemos que isso aconteceu quando Deus ele espalhou aquela confusão, que quando um pedia um tijolo, ele trazia uma faca ou uma pá, pedia betume, cal e trazia um tijolo. Então a confusão começou ali. E Deus, através da sua infinita misericórdia, já sabia que isso iria acontecer, mas o homem, através da sua limitação, ele não sabia. Mas nós sabemos que a origem das nações, as origens dos idiomas, começou dentro do tempo da Torre de Babel. Então nós podemos entender, teve também uma certa feita que teve um faraó na antiguidade chamado de Pis-Etikmedeu, um nome meio estranho, meio diferente de se pronunciar. É que esse faraó, ele, através da indagação no seu próprio pensamento, ele queria descobrir aonde vinha as diversidades de línguas, de idiomas. Então teve uma certa feita que esse faraó, ele começou a querer fazer um experimento, e então ele pegou duas crianças e ele separou, tirou do peito da mãe e deu para um pastor. Quando o homem deu essas duas crianças para o pastor,